Olá a todos. Inicialmente agradecer à Associação Brasileira dos Pacientes Portadores de Charcot-Marie-Tooth pelo convite. Meu nome é José Carlos Cohen, eu sou médico ortopedista e trabalho no Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Lá eu sou responsável pelo setor de cirurgia do pé e vamos falar um pouco sobre as alterações do pé e do tornozelo, que é bastante comum, né, na doença de Charcot-Marie-Tooth. Então, como introdução, né, a doença de Charcot-Marie-Tooth é uma doença, é uma polineuropatia periférica, né, tem um caráter hereditário, podendo ser tanto dominante quanto recessivo. E a deformidade ela é progressiva, né? Então, o acometimento neuromuscular se dá inicialmente de forma leve, podendo, com o passar dos anos, piorando gradativamente. Isso vai variar muito de acordo com o subtipo da doença. Ela pode acometer ambos os sexos, sendo que no sexo masculino é levemente mais comum, e geralmente ela aparece na primeira e segunda décadas de vida. Como eu falei anteriormente, existem alguns subtipos genéticos, o mais comuns é o tipo 1 e 2, e existem alterações tanto motoras, né, quanto sensitivas. As sensitivas são menos, vamos dizer assim, problemáticas para os pacientes, já que a falta de sensibilidade ela não é no nível muito acentuado. Tá? Já as deformidades motoras, essas sim é que vão causar todo o problema dos pés e tornozelos dos pacientes com Charcot-Marie-Tooth. E a gravidade de movimento é muito variável. A gente observa pacientes com deformidades leves, flexíveis, um pé muito móvel, e nas deformidades dos pacientes mais jovens. E com o evoluir da doença, as deformidades podem ficar mais graves, com deformidades mais rígidas. Tá? Então, isso vai mudar muito também o tratamento. Então, para a gente poder entender, né, o que acontece com os pés na doença de Charcot-Marie-Tooth, a gente tem que entender que vários músculos e tendões agem sobre nossos pés, né, os nossos dedos. Né? Então, existe um equilíbrio muscular muito tênue, onde um músculo puxa para um lado, outro músculo puxa para o outro. Então, qualquer tipo de desequilíbrio muscular, isso vai provocar a deformidade. Tá? Então, geralmente, a doença de Charcot-Marie-Tooth, ela vai preferencialmente atingir determinados grupamentos musculares. E isso vai fazer com que haja a deformidade por provocar esse desequilíbrio. Então, vai ter uma musculatura fraca, que não vai ter oposição para uma musculatura, né, que é mais forte, e isso é que vai provocar a deformidade, como eu vou mostrar um pouco na frente. Tá? Então, é uma atrofia muscular progressiva, geralmente tem isso nos pés. Então, geralmente acontece distalmente, né, nos pés, e também pode ocorrer nas mãos. Tá? E a doença geralmente poupa a musculatura mais proximal, né, então mais alta, de ombro, de coxa, geralmente é preservado nessa doença. Além do tronco e da face também serem pouco envolvidas nessa patologia. Então, a deformidade do pé vai provocar uma dificuldade para a marcha e o uso de calçados, devido a esse desequilíbrio muscular provocado pela essa doença neurológica, com a má função nervosa, que vai deixar de inervar o músculo e o músculo vai atrofiar, e com isso vai haver um desequilíbrio muscular. Então, o problema que a gente vê no paciente com Charcot-Marie-Tooth é o pé cavo. Então, essa deformidade, de longe, é a mais comum. Tá? Então, o que seria, o que causaria esse pé cavo? Então, como eu falei, o problema é esse desequilíbrio muscular, ele é progressivo, é isso que vai provocar a deformidade no pé cavo. Então, o que vai acontecer? A gente observa que no pé cavo há um aumento importante, né, do arco plantar. Tá? Com isso, o pé ele tende a ficar mais rígido, porque algumas articulações elas ficam menos móveis por essa deformidade. Então, o pé ele tem menos capacidade para absorver impacto. Tá bom?
Além disso, essa deformidade pode provocar calosidades, tá? Principalmente na parte lateral, na borda externa do pé, e também perto da cabeça dos metatarsos, ali próximo dos dedos, tá bom? E também, em casos mais avançados, onde já existem dedos em garra, também no dorso dos dedos pelo impacto contra o calçado, tá bom? E isso vai causar uma grande instabilidade para a marcha, tá? E que vai causar toda a problemática do paciente com a doença de Charcot-Marie-Tooth. Então, só para exemplificar aqui, de uma maneira simples, a gente tem aqui um pé normal, né? Um modelo aqui de plástico. Então, a gente tem um pé que seria normal, a gente tem um alinhamento adequado do pé. No paciente com Charcot-Marie-Tooth, a gente observa que o pé ele tem essa característica, tá bom? Então, ele tem esse aumento da curvatura do pé. Então, o que vai provocar isso? Na doença de Charcot-Marie-Tooth, um dos músculos que são envolvidos é o tibial anterior, que é o músculo que puxa o pé para cima. E também vai puxar esse osso aqui, chamado primeiro metatarso, para cima. Tá bom? No pé normal, a gente tem um equilíbrio. Tá? Por quê? O tibial anterior puxa esse primeiro metatarso para cima e um outro músculo chamado fibular longo, ele puxa para baixo. Então, eles se anulam. Isso faz com que o pé fique equilibrado. Já no paciente que tem Charcot-Marie-Tooth, ele vai ter o tibial anterior fraco. Então, ele vai ter dificuldade de levantar o pé. Com isso, esse fibular longo que puxa o metatarso para baixo, ele está mais forte. Isso vai fazer com que haja esse aumento do arco plantar, tá bom? Porque esse osso fica mais para baixo, então aumenta o arco. Isso dá o pecado. Além disso, existem outros dois músculos também que vão desequilibrar no Charcot-Marie-Tooth. Então, no pé normal, a gente tem um músculo chamado tibial posterior, ele puxa o pé para dentro, tá? E o fibular curto, que puxa o pé para fora. Na doença de Charcot-Marie-Tooth, o fibular curto está atrofiado, ele não funciona de maneira adequada. Então, o tibial posterior vai puxar o pé para dentro. Isso vai fazer com que haja, diferente do pé normal, que existe um equilíbrio, essas forças se anulam, haja uma força só do tibial posterior, puxando o pé para dentro. Isso faz com que haja uma rotação anormal da parte de trás do pé, fazendo com que o calcanhar fique mais desviado para fora. Tá? Então, existe uma razão para que o pé do paciente com Charcot-Marie-Tooth assuma essa posição tão característica. Então, aqui é um exemplo, né, de um caso que a gente observa que há um aumento do ar. Você vê que há esse aumento, né, do apoio na parte lateral do pé, tá bom? Então, o calcanhar fica virado assim para fora por essa rotação que existe anormal, por esse desequilíbrio muscular. Tá? Além disso, o paciente que tem o tibial anterior fraco, ele não consegue levantar o pé direito. O que ele vai fazer? Ele vai usar os músculos que fazem a elevação dos dedos para compensar essa falta de elevação do pé. Então, com isso, o que vai acontecer com o tempo? Os dedos começam a fazer a garra. Porque o músculo não era para fazer a dorsiflexão do pé, ele passa a agir. E aí, com o tempo, você vai fazendo a garra dos dedos, porque esses músculos vão tentar compensar a falta do tibial anterior. Então, o paciente, às vezes, anda com o pé arrastando no chão. Só que aí, como tem o extensor dos dedos funcionante, muitas vezes você não consegue perceber, né, quando você olha rapidamente o paciente andando. Tá bom? O diagnóstico, geralmente, ele é feito baseado na história clínica do paciente, então você colhe a história, o exame físico, como eu falei, o PK-VAR. Existem alguns exames que a gente pode fazer, dentre eles o mais importante é a velocidade de condução nervosa, que é a pneumografia, que vai determinar se há alteração da condução nervosa, que é bem característica da doença de Charcot-Marie-Tooth. Em casos onde a gente tem dúvida, a gente pode ainda utilizar a biópsia do nervo, geralmente o nervo sural, tá? No tornozelo. Além disso, obviamente, o paciente com doença de Charcot-Marie-Tooth deve ter sua avaliação neurológica, né? E também, de preferência, a avaliação genética para determinar qual seria o subtipo e aí a gente poder prever, né, mais ou menos como é que seria essa progressão da doença, seria mais grave ou menos grave de acordo com o subtipo. Então, falando do tratamento, né, o tratamento ele deve ser, como de uma maneira geral, ele deve ser sempre individualizado.
Tá? Por quê? Porque existem pacientes com deformidades muito leves que praticamente não interferem, né, com o dia a dia, com a atividade do paciente, até deformidades realmente muito incapacitantes. Então, naqueles casos que é mais leve, pacientes jovens que têm uma boa função muscular, com uma evolução da doença ainda muito lenta, a gente usa as palmilhas. Tá? A palmilha ela tem meramente o objetivo para dar conforto, tá? E tentar acomodar um pouco a deformidade. Porém, a gente sabe que nem palmilha, nem calçado especial, nem órtese, ela é capaz de prevenir ou de corrigir as deformidades. Tá? Então, eu sempre explico aos pacientes que a palmilha e, enfim, a órtese é um tratamento temporário. Tá? Porque dependendo da evolução da doença, eventualmente a gente pode fazer algum tipo de tratamento cirúrgico por conta da gravidade. Tá? Mas a gente sempre, nos casos mais leves, a gente tenta a palmilha. Uma fisioterapia também é sempre importante para você manter uma flexibilidade, né, do pé. Como eu falei anteriormente, o pé cavo é um pé que tende a ser mais rígido, então você fazer exercício para você ter grande flexibilidade, arco de movimento, tá? E também procurar alongar as estruturas que possam estar encurtadas. Então, às vezes, a gente tem encurtamento no tendão de Aquiles nesses pacientes com Charcot-Marie-Tooth, então fazer exercício de alongamento também seria interessante nesses casos. Já o tratamento cirúrgico, a gente vai reservar naqueles pacientes onde realmente a deformidade já está mais estruturada e mais rígida, né? Deformidade incapacitante, com fraqueza muscular mais evidente. Tá? E o tratamento cirúrgico ele vai se basear principalmente em alguns princípios que seriam esses aqui. Então, a gente tem que, primeira coisa, estabilizar as articulações que estão envolvidas. Então, como eu falei, existe um desequilíbrio, existe uma má rotação das articulações. Tá? A gente deve estabilizar as articulações para prevenir essa progressão da deformidade, porque é muito comum, né, o paciente fazer uma cirurgia numa idade mais jovem e, com o passar dos anos, como a doença é progressiva, ela acabar recidivando, a deformidade voltando. Né? Então, isso é comum da gente ver. Então, a tendência atual, obviamente, é um tratamento ainda que é controverso na literatura, não existe uma receita de bolo, cada caso é um caso, mas a tendência é que a gente faça uma estabilização das articulações para que não haja recidiva da deformidade. Além disso, a gente tem que reequilibrar o pé. Como é que a gente faz isso? A gente tem que transferir os músculos. Então, a gente pega um tendão que está fraco, tá? E vai fazer com que aquele tendão que está forte, está puxando o pé para o lado errado, a gente tira esse tendão que está forte e reposicione ele de maneira que ele equilibre o pé. Tá? Então, isso é fundamental para que haja uma correção, esse reequilíbrio muscular associado a essa correção, né, das articulações, porque sem esse equilíbrio dos músculos e tendões, a deformidade fatalmente vai recidivar com o passar dos anos. Em alguns casos, como eu falei, você tem encurtamento do Aquiles muito grande, a gente pode ter que fazer um alongamento cirúrgico do tendão de Aquiles, que também é frequente. Então, só aqui mostrando alguns casos, um paciente do sexo masculino, 26 anos, portador de Charcot-Marie-Tooth tipo 1. Então, a gente observa a deformidade, aquele mesmo caso que eu mostrei anteriormente, e com o exame de imagem, basicamente é o raio-x que a gente utiliza. Então, aqui só para mostrar, né? Então, exemplificando aqui aquela modelo que eu mostrei de plástico, olha como é que é o pé do paciente. Existe a deformidade rotacional, exatamente como está mostrando aqui no modelo. Tá? A gente vê que existe essa rotação errada do pé, tá? Por conta desse desequilíbrio muscular, e a gente consegue, na maioria das vezes, uma boa correção. A gente vê aqui antes, né, a correção do pé, o cavo, o varo, né, que é essa lateralização aqui do calcâneo, esse paciente muda, medialização do calcâneo, desculpe, com essa sobrecarga aqui da borda lateral do pé, e a gente vê o pé já corrigido, já operado dos dois pés, com uma correção bastante satisfatória, né, nesse caso. Aqui mostrando também a vista medial, né, com a melhora, né, da curva do pé. A curva do pé agora não está mais alta, porque a gente conseguiu reequilibrar o pé de maneira adequada. E aqui o exame de imagem mostrando já o pé corrigido. Os eixos, né, que a gente chama do pé já normalizados. Aqui um outro exemplo, já um paciente mais jovem também,
conta do Charcot-Marie-Tooth, de 15 anos, a deformidade também pé cavo com sobrecarga da coluna lateral do pé, os dedos já estão em garra nesse caso, tá? Então foi feita a correção primeiro de um lado, né, o pé esquerdo, a gente sempre faz a correção estagiada, primeiro o pé esquerdo, tá? E depois a gente observa que a correção já bem feita e depois a gente corrige o outro pé. Tá? E só para finalizar, esse paciente, o pai, né, desse último paciente que eu mostrei, também tinha Charcot-Marie-Tooth, já tinha sido operado, porém, infelizmente, a deformidade recidivou. Então, você nota que ainda existe uma sobrecarga, né? Existe calosidades, os dedos ainda estão em garra, quer dizer, então a cirurgia é uma cirurgia que deve ser realmente feita com bastante cuidado para evitar o máximo, né, a chance de recidiva. Obviamente, nem todos os casos, né, ficam perfeitos, né, como eu mostrei aqui, mas que hoje a gente consegue entender melhor o desenvolvimento da doença e com isso melhorar os nossos resultados cirúrgicos. Para isso, eu estou aberto para discussão e qualquer dúvida. Obrigado.